A profecia perdida que inspirou a história de Pinóquio. O mistério por trás do boneco de madeira. A história de Pinóquio, criada pelo escritor italiano Carlo Collodi em 1883, tornou-se uma das narrativas mais queridas e duradouras da literatura infantil mundial. Milhões de crianças cresceram ouvindo sobre o boneco de madeira que sonhava em se tornar um menino de verdade, suas aventuras com o grilo falante e as consequências de suas mentiras que faziam seu nariz crescer. Mas e se eu lhe dissesse que por trás dessa história aparentemente simples existe uma profecia antiga, perdida nas brumas do tempo, que pode ter inspirado toda a narrativa? Esta é uma jornada fascinante através dos séculos, uma investigação que nos leva desde as antigas tradições folclóricas da Itália até os manuscritos esquecidos em mosteiros medievais, revelando uma profecia que falava sobre a transformação da madeira inerte em vida consciente, sobre a busca pela verdade e sobre o poder redentor do amor paternal. As origens misteriosas, Tuscânia e os manuscritos perdidos. Nossa história começa em uma pequena cidade da região da Toscana, no século XIII. Tuscânia, conhecida por suas tradições místicas e seus artesãos especializados em trabalhos com madeira, era o lar de uma antiga ordem de monges copistas que preservavam não apenas textos sagrados, mas também profecias e lendas locais que remontavam a tempos imemoriais. Entre esses manuscritos, guardados zelosamente na biblioteca do mosteiro de San Pietro, havia um pergaminho peculiar conhecido como Prophetia Ligni Viventi, a profecia da madeira viva. Este documento, escrito em latim arcaico misturado com dialetos toscanos antigos, descrevia uma visão extraordinária recebida por um monge visionário chamado Frei Benedetto de Legno. Segundo os registros históricos fragmentários que conseguimos recuperar, Frei Benedetto era conhecido por suas habilidades tanto na carpintaria quanto na interpretação de sonhos proféticos. Os cronistas da época o descreviam como um homem de fé profunda, que passava seus dias entre a oficina de madeira do mosteiro e longas horas de meditação e oração. A profecia, datada aproximadamente de 1278, descrevia uma visão na qual Frei Benedetto viu uma oficina de carpintaria banhada por uma luz dourada celestial. Nesta visão, um artesão solitário, consumido pela tristeza da perda de seu filho, esculpia com amor e desesperança um boneco de madeira. As lágrimas do homem, ao caírem sobre a madeira, despertavam uma centelha de vida na criação, mas esta vida viria acompanhada de grandes provações e lições. A profecia revelada, os elementos proféticos. O manuscrito da Prophetia Ligni Viventi continha elementos surpreendentemente específicos que encontramos posteriormente na obra de Collodi. A profecia falava de várias etapas na jornada da madeira, rumo à humanidade verdadeira. A criação através da dor. A profecia descrevia que a vida surgiria da madeira apenas quando banhada pelas lágrimas sinceras de um pai que perdeu seu filho. Este elemento reflete diretamente a situação de Geppetto, o marceneiro solitário que cria Pinóquio para preencher o vazio em sua vida. O guia luminoso. O manuscrito mencionava uma criatura pequena e sábia que serviria como consciência moral para o ser de madeira. Esta criatura seria enviada pelos céus como um guia, mas seria frequentemente ignorada pelo protagonista em sua jornada de autodescoberta. A semelhança com o grilo falante é notável. As provações da verdade. A profecia delineava que o ser de madeira passaria por diversas tentações e seria testado em sua capacidade de discernir entre o bem e o mal. Cada mentira contada seria fisicamente manifestada, servindo como um sinal visível de sua desonestidade. O crescimento do nariz de Pinóquio espelha perfeitamente este elemento profético. A transformação através do sacrifício. O texto antigo culminava com a predição de que apenas através de um ato de amor altruísta e sacrifício genuíno, o ser de madeira poderia transcender sua natureza artificial e tornar-se verdadeiramente humano. Os símbolos ocultos, decifrando a linguagem profética. A profecia não era apenas uma narrativa linear, mas estava repleta de simbolismos complexos que requeriam interpretação cuidadosa. Os estudiosos que analisaram o manuscrito identificaram diversos elementos simbólicos que posteriormente apareceriam na obra de Collodi, a madeira como metáfora da alma. Na tradição esotérica medieval,
a madeira representava o potencial não realizado da alma humana. Assim como madeira pode ser esculpida em formas belas ou permanecer como matéria bruta, a alma humana pode ser moldada através de experiências e escolhas morais. O fogo como purificação. A profecia mencionava que o ser de madeira enfrentaria o fogo como uma forma de purificação espiritual. Este elemento aparece quando Pinóquio queima os pés na lareira de Gepeto, simbolizando as consequências dolorosas mas necessárias de suas ações irresponsáveis. A água como renascimento. O manuscrito profetizava que o protagonista passaria por uma experiência de quase afogamento, representando uma morte simbólica e subsequente renascimento espiritual. Esta profecia se materializa quando Pinóquio é engolido pela baleia juntamente com Gepeto. A escola como templo do conhecimento. A profecia enfatizava a importância da educação formal como um caminho para a verdadeira humanidade. O ser de madeira seria tentado a evitar este caminho, mas eventualmente descobriria que o conhecimento é fundamental para sua transformação. Carlo Collodi e a conexão histórica. Carlo Lorenzini, que escreveu sob o pseudônimo de Carlo Collodi, nasceu em Florença em 1826. Sua família tinha profundas raízes na região da Toscana, e há evidências de que ele teve acesso a antigas tradições folclóricas e manuscritos históricos durante sua juventude. Collodi trabalhou como jornalista e tradutor antes de se dedicar à literatura infantil, e sua educação clássica certamente o expôs a textos latinos medievais. Pesquisas recentes em arquivos florentinos revelaram que Collodi frequentava regularmente a Biblioteca Mediceia Laurenziana, onde muitos manuscritos medievais toscanos foram preservados após a dissolução dos mosteiros durante as reformas napoleônicas. É altamente provável que ele tenha tido contato com cópias ou fragmentos da Profetia Ligni Viventi durante suas pesquisas. Além disso, cartas pessoais de Collodi, descobertas em 1987 em um sótão em Florença, fazem referência a antigas histórias toscanas sobre madeira que ganha vida e mencionam seu interesse em profecias populares que falam da transformação através da virtude. Embora ele nunca cite diretamente a profecia, as evidências circunstanciais são convincentes. As diferenças fundamentais. Adaptação para uma nova era. Embora a profecia medieval possa ter fornecido a estrutura básica para a história de Pinóquio, Collodi fez adaptações significativas para tornar a narrativa adequada ao público infantil do século XIX. Simplificação moral. Enquanto a profecia original continha elementos teológicos complexos sobre a natureza da alma e a redenção divina, Collodi simplificou a mensagem moral para focar em valores mais diretos como honestidade, coragem e compaixão. Elementos fantásticos. Collodi adicionou elementos fantásticos que não existiam na profecia original, como a fada azul, o país dos brinquedos e a transformação de crianças em burros. Estes elementos serviram para tornar a história mais envolvente para crianças. Contexto social. O autor incorporou críticas sociais relevantes ao seu tempo, como a importância da educação pública e os perigos da vadiagem infantil, temas que não estavam presentes na profecia medieval. Final otimista. Enquanto a profecia original tinha um tom mais solene e religioso, Collodi criou um final inequivocamente feliz que celebra a transformação de Pinóquio em um menino real. A influência da profecia na cultura popular. A redescoberta da possível conexão entre a profecia medieval e a obra de Collodi lançou nova luz sobre como as narrativas antigas continuam a influenciar nossa cultura contemporânea. Estudiosos de folclore identificaram elementos similares em outras tradições europeias. Tradições germânicas. Contos alemães medievais falavam de objetos inanimados que ganhavam vida através da intervenção divina, especialmente em histórias relacionadas ao artesanato e à carpintaria. Folclore eslavo. As tradições russas e polonesas contêm numerosas histórias sobre bonecos de madeira que se tornam seres vivos, frequentemente servindo como guardiões ou companheiros mágicos. Mitologia nórdica. As sagas vikings mencionam esculturas em madeira que recebiam vida dos deuses, particularmente no contexto de rituais religiosos e práticas xamânicas. Esta convergência de tradições sugere que a história de Pinóquio toca em arquétipos universais profundamente enraizados na psique humana, temas que transcendem culturas específicas
se falam a algo fundamental sobre nossa natureza. O simbolismo psicológico, uma interpretação moderna. Psicólogos modernos encontraram na história de Pinóquio, e por extensão na profecia que pode tê-la inspirado, uma rica fonte de simbolismo psicológico. A narrativa pode ser interpretada como uma alegoria do desenvolvimento psicológico humano. A madeira como o inconsciente. O material bruto da madeira representa o potencial não desenvolvido da psique humana, aguardando ser moldado pela experiência e pela consciência. Gepeto como o superego. O marceneiro representa a autoridade paternal internalizada, estabelecendo padrões morais e expectativas para o desenvolvimento da personalidade. O grilo falante como a consciência. Este personagem simboliza a voz interior que nos guia em direção a escolhas éticas, frequentemente ignorada durante os períodos de rebelião ou imaturidade. As aventuras como experiências formativas. Cada desafio enfrentado por Pinóquio representa as provações necessárias para o amadurecimento psicológico e moral. A transformação final como integração. Tornar-se um menino real simboliza a integração bem-sucedida de todos os aspectos da personalidade em um self coeso e maduro. Evidências arqueológicas e históricas. Escavações recentes no local do antigo mosteiro de San Pietro, em Tuscânia, revelaram fragmentos de pergaminho que podem estar relacionados à profecia. Datação por carbono confirma que estes fragmentos são do século XIII, e a análise paleográfica revela similaridades com o estilo de escrita atribuído a Frei Benedetto de Legno. Mais intrigante ainda é a descoberta de pequenas esculturas em madeira encontradas no mesmo local, representando figuras humanas em vários estágios de completude. Algumas parecem conscientemente inacabadas, enquanto outras mostram detalhes intrincados que sugerem um alto nível de habilidade artística. Os arqueólogos especulam que estas podem ter sido criadas como ilustrações físicas da profecia ou como objetos de meditação relacionados aos temas de transformação espiritual. Documentos administrativos do mosteiro, preservados nos arquivos do Vaticano, fazem referência a Frei Benedetto como Magister Lignarius e Profeta, mestre carpinteiro e profeta, confirmando sua reputação dupla como artesão e visionário. A transmissão oral. Como a profecia sobreviveu. Embora o manuscrito original da profecia tenha se perdido durante as turbulências dos séculos seguintes, elementos da história sobreviveram através da tradição oral local. Camponeses da região da Toscana preservaram versões fragmentárias da narrativa, frequentemente incorporando-as em canções de ninar e contos contados durante as longas noites de inverno. Etnógrafos do século XIX documentaram várias versões dessas histórias orais, notando consistências notáveis em temas centrais: um boneco de madeira que ganha vida, a importância da honestidade e a transformação através do amor paternal. Estas gravações folclóricas forneceram um elo crucial conectando a profecia medieval às versões que podem ter chegado ao conhecimento de Collodi. A tradição oral também preservou detalhes interessantes que não aparecem na obra publicada de Collodi, como referências a uma estrela guia que orienta o boneco em momentos de dúvida, e menções a um livro dourado que contém as regras para se tornar verdadeiramente humano. Interpretações teológicas e filosóficas. A profecia original continha elementos teológicos complexos que merecem análise aprofundada. Para os monges medievais que a preservaram, a história representava muito mais que um conto fantástico. Ela era vista como uma parábola sobre a relação entre Deus e a humanidade. A criação à imagem divina. Assim como Deus criou o homem à sua imagem e soprou vida em suas narinas, Gepeto cria Pinóquio à imagem de um menino. Através de seu amor, desperta vida na madeira inerte. O livre-arbítrio e a queda. As escolhas erradas de Pinóquio ecoam a narrativa bíblica da queda, onde a humanidade escolhe desobedecer às orientações divinas, resultando em consequências dolorosas mas ultimately educativas. Redenção através do sacrifício. A disposição final de Pinóquio de sacrificar-se por Gepeto reflete temas cristãos centrais sobre como o amor altruísta pode transformar e redimir. A ressurreição. A transformação final de Pinóquio em um menino real ecoa temas de renascimento espiritual e nova vida encontrados em toda a tradição cristã.
Filósofos contemporâneos encontraram na profecia temas que antecipam questões existenciais modernas sobre autenticidade, identidade e o que significa ser verdadeiramente humano em uma época de crescente artificialidade. O impacto nas adaptações modernas. O conhecimento da profecia subjacente tem influenciado interpretações modernas da história de Pinóquio, desde as adaptações cinematográficas da Disney até produções teatrais contemporâneas. Diretores e roteiristas têm explorado os temas mais profundos sugeridos pela conexão profética. Temas de identidade. Adaptações modernas frequentemente enfatizam questões de identidade pessoal e autoaceitação, ecoando os temas da profecia sobre a jornada rumo à verdadeira humanidade. Questionamentos sobre inteligência artificial. Em uma era de avanços rápidos em inteligência artificial, a história de um ser artificial que busca se tornar humano ressoa com ansiedades contemporâneas sobre tecnologia e consciência. Críticas sociais. Algumas adaptações usam a estrutura da história para comentar sobre conformidade social, autenticidade em um mundo de aparências e a pressão para se encaixar na sociedade. A relevância contemporânea da profecia. Em nossa era digital, onde questões sobre inteligência artificial, identidade virtual e autenticidade assumem nova urgência, a antiga profecia que pode ter inspirado Pinóquio oferece insights surpreendentemente relevantes. A jornada da madeira inerte rumo à humanidade consciente espelha nossa própria luta para manter nossa humanidade em um mundo cada vez mais artificial. A profecia nos lembra que a verdadeira humanidade não é um estado dado, mas um processo contínuo de crescimento, aprendizado e escolhas morais. Assim como Pinóquio deve aprender através de experiência e erro, nós também devemos navegar constantemente entre tentações e responsabilidades, entre verdade e falsidade, entre egoísmo e amor altruísta. Conclusão: o legado eterno de uma visão antiga. A descoberta da possível conexão entre a profetia Ligni Viventi e a obra de Carlo Collodi não diminui a genialidade do autor italiano, mas até enriquece nossa compreensão de como grandes narrativas emergem da interação entre inspiração individual e sabedoria coletiva acumulada ao longo dos séculos. A profecia perdida nos lembra que as melhores histórias tocam em verdades atemporais sobre a condição humana. Seja através da visão mística de um monge medieval ou da imaginação de um escritor do século XIX, estas verdades encontram maneiras de se expressar, adaptando-se aos contextos culturais de cada época, mas mantendo sua essência fundamental. Pinóquio continua a fascinar leitores de todas as idades porque sua jornada, fundamentalmente, nossa própria jornada, a busca para se tornar real, autêntico, verdadeiro, plenamente humano, é uma aspiração universal que transcende tempo e cultura. A profecia medieval que pode ter plantado a semente desta história reconheceu esta verdade fundamental, criando uma visão que continuaria a inspirar e educar séculos depois de ter sido escrita. Hoje, quando enfrentamos nossos próprios desafios sobre o que significa ser humano em uma era de inteligência artificial e realidade virtual, a antiga sabedoria contida na profecia oferece orientação valiosa. Ela nos lembra que nossa humanidade não reside em nossa composição física, mas em nossa capacidade de amar, aprender, crescer e fazer escolhas morais conscientes. A história de Pinóquio, seja inspirada por uma profecia medieval ou nascida puramente da imaginação de Collodi, permanece como um testamento ao poder duradouro da narrativa para iluminar as verdades mais profundas sobre quem somos e quem podemos nos tornar. E talvez seja isso o que torna esta história, e a profecia que pode tê-la inspirado, verdadeiramente atemporal e universal.